Segredos de Paraíso e Akhenaten um livro de conhecimento divino e mistério profundo, baseado nas mensagens que o autor recebeu do Senhor e de seus santos anjos para a elevação espiritual da humanidade. Capítulo 3 Elevando-se em força espiritual os fortes e os fracos, a água dentro começou a vazar. Por meio desse vazamento, a garrafa finalmente se esvaziou. Enquanto observava isso, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu e ficou ao meu lado. Quando ele segurou minha mão, lágrimas indescritíveis de grande alegria me inundaram. Senti um aumento do poder divino dentro de mim. Enquanto o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores me segurava, comecei a andar com ele sobre as águas infinitas. Ele falou comigo e disse: Precursor, a garrafa que você viu, mesmo a garrafa cheia de água e que não vaza, é meu filho fiel no mundo do homem, que vive em mim e em quem está meu espírito. Tal é aquele que nunca pode ser derrotado nas batalhas da vida, pois pelo meu espírito nele, ele levantará a bandeira da vitória no campo de batalha. A garrafa com 3 furos que vazam a água dentro dela, é o homem com uma porção do meu espírito, mas não está firme no caminho da perfeição, meu caminho. Lembre-se de que, devido ao vazamento constante de água, a garrafa ficará vazia. Agora, sabe e entenda que os 3 orifícios na garrafa de onde a água vaza representam a boca, a barriga e o órgão sexual no corpo humano. Em verdade, esses são os maiores canais que vazam meu poder, até mesmo meu espírito, para o vazio de muitos que invocam meu nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao ouvir isso do Criador é Senhor do Universo, fiquei confuso. Permaneci em silêncio, mas caminhando sobre as águas ilimitadas com o Senhor, cujos olhos eram como uma chama de fogo. Senti fortemente em meu espírito que o Senhor não deveria deixar minha mão que ele segurava. Senti que ele deveria permanecer assim comigo para sempre. Este era o meu maior desejo naquele momento. Meu coração se encheu de alegria. Néctar da justiça com este desejo em meu coração, eu disse ao Senhor, meu Senhor e meu Deus, o que devo fazer para permanecer com você para sempre e para que você me mantenha assim na eternidade? Ele me disse, meu filho, o amor é a chave que abre a porta do meu espírito e faz surgir a minha luz. Presença, meu filho. O amor é o néctar da retidão no qual está a minha presença. Portanto, sua firmeza em amor e retidão é o que os aproxima de mim. Fiz uma pergunta ao Senhor sobre como alguém poderia ser bem-sucedido no caminho da firmeza no amor e na retidão. Em resposta à minha pergunta, o Senhor me disse várias coisas, com base nas quais devo dizer que quem quer ser firme em Deus e crescer na força de seu espírito deve manifestar controle total sobre 3 centros específicos de seu corpo, qualquer um chamado homem de Deus ou filho de Deus, seja ele pastor, bispo, reverendo, profeta, apóstolo, diácono, diaconisa, papa ou o que quer que seja, mas não pode controlar a boca, a barriga ou o órgão sexual, não estar mais perto do Espírito de Deus. O controle do corpo. Se você observar o corpo humano, observará que os 3 centros que devem ser submetidos ao controle divino, para que o homem se eleve na essência superior da força espiritual, estão em linha reta. O primeiro centro é a boca, o segundo centro é a barriga, enquanto o terceiro centro é o órgão sexual. O Senhor dedicou tempo para me educar, ou melhor, para seus filhos na terra, sobre esse assunto. Filhos dos homens, qualquer um entre vocês que não possa controlá-los não está qualificado diante do Senhor para liderar outro em questões de religião e vida espiritual. Você pode ser grande e altamente qualificado diante dos homens para liderar, mas diante do Senhor da criação você pode ser nulo. Tal pessoa também não está qualificada para ser guiada pelo Espírito Santo. Ele não está qualificado para conduzir outros a Deus e não está qualificado para ser conduzido no caminho mais elevado para Deus. O bom líder para você conduzir outros no mundo do homem no caminho sagrado da vida espiritual em direção à realização de Deus, você deve primeiro ser um seguidor perfeito neste caminho. Um bom líder é a pessoa que primeiro foi um discípulo perfeito. Um bom líder lidera pelo exemplo. Ele é um homem sábio que tem amor e compreende os mistérios mais profundos da vida. Muitos que afirmam ser líderes no caminho sagrado, hoje entre os homens, alimentam-se de gordura apenas com a ignorância da multidão. O homem é determinado a crescer e ser sábio através da liderança do Espírito Santo, o único líder verdadeiro. O caminho está aberto para que todos os homens venham a ele e sejam sábios. O caminho está aberto para todos os homens se levantarem na força do Espírito Santo, mas o espasmo é a porção de tantos quantos permanecerão para trás. E quando todos os homens forem sábios, os sacerdotes que se alimentam da ignorância da multidão passarão fome.
O propósito da verdadeira religião é despertar a entrega total a Deus por meio do sangue do Cordeiro. Isso é aprimorado pelo controle da boca, barriga e órgão sexual. E amém, a vinda dos profetas, sábios, santos e santos professores em seu meio, é para elevar a sua consciência espiritual estabelecendo a base do controle da boca, barriga e órgão sexual. Este é um passo fundamental da mais alta experiência espiritual na verdadeira adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor Jesus Cristo aperfeiçoou este caminho no mundo do homem. Portanto, esse controle é muito importante, pois é a partir desse nível que se pode elevar a força espiritual. O divino, trabalhador terráqueo, qualquer trabalho de Deus que você fizer se falhar em controlar sua boca, barriga e órgão sexual, você trabalhará em vão. Trabalhando dentro do sistema dessa estrutura errada, você deve carecer de verdadeira potência espiritual e ser colocado na região de serviço irracional na santa presença do Senhor da vinha. Portanto, sabe e entenda que ninguém pode possuir e manifestar a mais alta potência do Espírito Santo dentro da região de serviço irracional. O Senhor falou comigo e disse: Filho do homem, se alguém construir igrejas para mim na terra, opere como meu grande servo no meio dos homens, sustente minha obra com suas riquezas, alimente os pobres, oriente as pessoas a andar em meu caminho, eis que estes são bons. Mas ao fazer essas boas obras, se alguém deixar de controlar sua boca, sua barriga e seu órgão sexual, certamente ficará vazio à luz do meu poder. Agora, é importante notar que o controle espiritual da boca, barriga e órgãos sexuais é a base da verdadeira vida espiritual no Senhor. Esta vida espiritual culmina na suprema consciência universal do amor, conhecimento e poder do Senhor Deus Todo-Poderoso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse controle é um pré-requisito para aumentar a força espiritual, sem a qual a vida espiritual seria infrutífera. O controle mencionado começa primeiro com a boca, depois a barriga e finalmente o órgão sexual. Pois o Senhor falou comigo e disse: Precursor, aquele que controla sua boca terá sua barriga automaticamente controlada. Bem-aventurado o homem cujo ventre está sob meu controle espiritual, em verdade, ninguém contemplará sua nudez. Eis que ele terá o orgulho de seu corpo, órgão sexual, submetido à liderança do meu espírito. Como o Senhor estava falando comigo sobre o controle da boca, barriga e órgão sexual, em um momento eu disse: Ó meu Senhor, realmente há muitos que invocam o teu nome na terra, mas não têm controle sobre os 3 centros do corpo do qual você fala. Ele disse: Meu espírito não habita muito nesses, e eles nem sempre são guiados por mim, enquanto houver vazamento constante pela boca, barriga e órgão sexual. Ao falar deste assunto para mim, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem envia em espírito, na verdade começou com a boca. Ele disse: Primeiro ponto de controle, meu filho, quem acredita em mim deve controlar sua boca para o crescimento espiritual de 2 maneiras, primeiro pela forma como fala, segundo pela forma como come. A essência de tudo é que aquele que acredita em mim permaneça firme no caminho da santidade e se eleve em espírito a um nível superior de minha luz. Precursor da última aliança, se um crente não se elevar em minha força espiritual, seria difícil para ele alcançar a vitória nas batalhas da vida, que os filhos dos homens experimentam no mundo dos homens. Caro leitor, pelo exposto, você pode ver que há necessidade de controle espiritual. E ao fazer isso, temos que começar pela boca, conforme falado a mim pelo Senhor. O Senhor falou novamente e disse: Filho do homem, que o crente aprenda a ficar em silêncio diante de mim de vez em quando, pois no silêncio também está meu poder. Deixe o crente falar apenas quando suas palavras puderem elevar o espírito de outro e não derrubá-lo. Não deixe o crente ficar em silêncio, se ele pode falar para a glória de seu Senhor por dias, semanas e anos. Deixe o crente falar apenas coisas que possam estabelecer os filhos dos homens em meu caminho. Bem-aventurado o homem que sempre fala em louvor ao meu santo nome e glórias eternas, pois eis que diante de mim ele é maior do que o homem, em silêncio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Filho do homem, o homem espiritual deve refrear sua língua. Quando ele faz isso, meu espírito passará por ele e habitará nele. Aqueles que desejam sinceramente andar no meu caminho, devem fazê-lo, caso contrário, permanecerão vazios diante de mim. A tarefa diante de nós enquanto o Senhor falava essas palavras, ele então ficou em silêncio por algum tempo. Tudo estava quieto, como se todas as criaturas estivessem em silêncio diante do Senhor do Universo. A face do oceano sem limites sobre a qual eu caminhava com o Senhor estava muito calma.
O Senhor falou novamente enquanto sua voz quebrava o silêncio do mar sem fim. Ele me disse: irmão Ilique, esta é a tarefa de todos os meus filhos na terra. Aquele que faz o que eu quero, meu espírito certamente virá a ele. Aquele que controla sua língua ficará sob meu controle divino. Assim que ele disse isso, minha mente foi para Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso então trouxe minha mente de volta ao assunto da palavra sânscrita prajalpa, que significa coisas indesejadas pelo Senhor. Para controlar a maneira como falamos, devemos refrear a boca, não a língua, de falar coisas indesejadas pelo Senhor. Quando falamos prajalpa, o poder divino é desperdiçado através do canal da boca. Um verdadeiro crente deve ordenar sua conversa corretamente, se quiser progredir no caminho do Espírito Santo. O Senhor me disse: precursor, proclame entre meu povo e diga: aquele que daqui em diante controlar sua boca mesmo por 90 dias, eis que darei testemunho sobre ele de minhas bênçãos, de acordo com seu desejo. A boca e o que comemos agora aconteceu novamente o que o Senhor, enquanto caminhava comigo sobre o mar sem fim, falou comigo e disse: outra maneira de controlar a boca, para um vazamento vazio do meu poder divino, é pelo que você come. Controlar a boca pela maneira como você come e pelo que você come requer um conhecimento maior das obras do meu Espírito Divino para esta geração de homens. A compreensão dos fiéis neste assunto deve ser levantada em meu conhecimento, mesmo o conhecimento primordial do antigo Jardim de Éden, onde Adão viveu antes de sua queda, e no qual os fiéis agora devem voltar. Filho do homem, os fiéis em mim, teu Senhor, devem ver o Jardim do Éden nesta geração de homens não à luz da localização, mas como a condição de uma vida espiritual perfeita. Eis que o Jardim do Éden é um estado de vida espiritual perfeita, no qual o nascido de mulher pode ter contato contínuo e consciente com o Espírito onipresente, que sou eu mesmo. Para estar firmemente estabelecido, nesta altíssima dimensão da minha luz, que prevalecia no Jardim do Éden perdido, dei aos filhos dos homens o que comer, desde o princípio. Agora, para ser totalmente restaurado e para o homem retornar e permanecer neste estado sagrado, ó Filho do homem, chegou a hora também para ele retornar ao que eu lhe ordenei comer antes de sua queda, como era no princípio. Bem-aventurado aquele que chegar a esta compreensão, pois eis que habitarei com ele dentro dele, assim como estive com Adão nos dias em que ele viveu em minha criação do Éden. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evidência espiritual aconteceu nesta fase que o Senhor trouxe uma cópia da Bíblia Sagrada, King James Version, e me deu. Ele me orientou a ler o que foi dado ao homem como alimento, bem como o que ele deu aos animais, no início, enquanto no Jardim do Éden. Abri e li o capítulo 1 de Gênesis, a comida que Adão comeu antes de sua grande queda. Lembre-se de que a queda de Adão também trouxe a queda de animais e outras criaturas inferiores. No versículo 29, Deus disse: eis que vos dou todas as ervas que dão semente que estão sobre a face de toda a terra e todas as árvores em que há fruto de árvore que dá semente. No versículo 30, Deus deu aos animais seu alimento, dizendo: e a todo animal da terra, e a toda ave do arte, e a tudo que rasteja sobre a terra, em que há vida, dei todo verde erva para a carne, e assim foi. Ao falar comigo sobre este assunto, a natureza do alimento que ele deu ao homem desde o princípio, e como a queda do homem também trouxe sua queda na questão de sua alimentação, falei com o Senhor meu Deus e disse: ó meu Senhor, muitos dos que na terra acreditam em ti não seguem este caminho de vida de que falas. Eles sustentam que você santificou tudo, incluindo animais para eles comerem. Isso os torna pecadores diante de ti. Ele me disse: filho do homem, meus filhos na terra me relacionam em diferentes níveis, pois somente eu posso libertar as almas caídas. Eis que o caminho que, hoje lhe mostro, que você proclamará no mundo do homem, está enraizado no fundamento que estabeleci para o homem no princípio. Portanto, proclamarás que todos os meus filhos na terra devem trilhar este caminho na plenitude dos tempos, para que possam voltar novamente e viver nos reinos eternos do Jardim do Éden. Meus filhos antigos não viveram nesta plenitude de tempo de que falo. Mas agora, os filhos dos homens vivem na hora do cumprimento e da plenitude do tempo diante de mim. Em verdade vos digo, chegou a hora diante de mim, em que os filhos dos homens devem caminhar no maior caminho da minha santa montanha, para que possam viver em paz com os animais e as criaturas inferiores, como era no princípio. Mas tu, ó filho do homem, sabe que não considero pecado para meus filhos. Aqueles, dos meus filhos,
que não sabem a hora em que agora vivem diante de mim no mundo do homem, comem várias coisas indesejadas em meu jardim sagrado. Os poucos que sabem disso já estão estabelecidos nesse caminho. Mas, em verdade, todos os meus filhos devem trilhar este caminho nesta hora em que falo, que finalmente prevalecerá. O que eu aprendi com o Senhor que para controlar a boca por meio do que comemos, devemos voltar à própria carne que Deus nos deu desde o princípio. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, Deus deu certas coisas ao homem e disse: será para você como carne, isto é, para comida, a comida perfeita para o homem. A palavra carne usada aqui na versão King James significa comida. Por exemplo, a expressão para você será para carne, segue assim na nova versão internacional, NIV. Eles serão seus para comida. Na versão padrão revisada, é expresso assim: você os terá como alimento. Para este fim, a palavra carne não tem nada a ver com carne animal, mas representa o alimento perfeito que Deus deu àqueles que andarão sobre a perfeição do jardim do Éden. Quando Deus disse que deu toda a erva que dá semente, isso inclui arroz, inhame, milho, amendoim, abacaxi, cenoura, mandioca, feijão e muitos outros. Quando ele falou de toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, isso inclui laranja, manga, maçã, mamão, coco, banana, para mencionar apenas alguns. O Senhor falou comigo e disse: de volta ao Éden, filho do homem, você me ouviu hoje sobre a comida dada ao homem no jardim do Éden. Quem quiser, portanto, voltar a esse estado espiritual perfeito, deve também voltar à natureza de alimento que dei no princípio. Chegou a hora em que todo aquele que deve possuir toda a força do meu espírito deve limitar seu alimento a toda a erva que dê semente e toda árvore em que haja o fruto de uma árvore que dê semente. Eu pensei profundamente porque essa percepção não foi concedida aos discípulos pelo Senhor enquanto ele estava fisicamente na terra, para formar parte da base dos ensinamentos de seus seguidores, ou seja, do cristianismo. Então o Senhor falou comigo, dizendo: filho do homem, quando Adão caiu do caminho da perfeição e foi expulso do jardim do Éden, então ele começou a comer coisas como peixe, ovo e carne de animais. Eu permiti que ele comesse tais coisas a partir daquele momento, como uma porção do homem caído. Em verdade, carne animal, ovo e peixe nunca são a porção daquele que, enquanto vive na terra, realiza o mistério final e a perfeição do jardim do Éden. A alma caída, mesmo a alma que é redimida por mim, enquanto vive no mundo do homem, é separada para continuar neste caminho, até a hora da plenitude, quando meu espírito a trará de volta à perfeição do Éden, como foi no começo. Agora chegou a hora de este conhecimento se destacar entre as multidões daqueles que acreditam em mim. E como parte de sua missão neste grande movimento do meu espírito, eu os enviei à terra como arauto da última aliança. Portanto, proclame aos fiéis desta era que eles devem doravante usar Gênesis, capítulo 1, versículo 29, como um elemento de proteção, pois é a voz do Senhor, seu Deus. Então eu disse: ó meu Senhor, algumas pessoas não aceitarão isso na terra, mesmo algumas que acreditam em ti. Porque, de acordo com a carta de São Paulo a Timóteo, eles considerariam isso uma doutrina das trevas. Carta de São Paulo esclarecendo no capítulo 4 de 1 Timóteo, São Paulo escreveu que nos últimos tempos, o rei de trevas e espíritos sedutores produzirão falsas doutrinas que, entre outras coisas, ordenarão aos homens terrenos que se abstenham de carnes. Por isso, falei ao Senhor sobre o assunto. Alguns dos proclamados fiéis podem ouvir o que ele disse sobre a carne e considerá-la proveniente de espíritos enganadores. E ele me disse: filho do homem, você não leu nas Escrituras que chegará a hora entre os homens em que os filhos dos homens viverão em paz e brincarão com as feras do campo? Eis que era agora a hora da realização no mundo do homem. Portanto chegou a hora de eu abrir o caminho final do jardim do Éden, a montanha sagrada do Senhor teu Deus, para que todos possam caminhar por ela. Chegou a hora de começar a prática disso pelo meu espírito, mesmo entre aqueles que acreditam em mim. Isso culminará por último em meu reino na terra, onde todos viverão juntos em amor e paz. Na verdade, o homem e a fera não podem viver em paz, amor e harmonia, conforme ordenado por mim no início, enquanto o homem continuar a matar e comer a carne de feras. Você deve se levantar e proclamar esta mensagem entre o meu povo. Aqueles que têm ouvidos para ouvir e aqueles cuja porção é o meu espírito certamente saberão que estas são as palavras de seu Senhor. Nas gerações passadas de homens, conduzi poucos escolhidos neste caminho, embora não fosse meu programa então para os filhos dos homens,
Até que antes era um caminho para muitos, pois a hora ainda não havia chegado, mesmo a hora da realização em que você agora vive. Por causa disso, os mestres do meu caminho em diferentes reinos da terra, os profetas, pastores, bispos e outros, não seguem esse caminho. Eles não sabem disso, portanto você foi enviado para despertá-los. Filho do homem, quando os anjos guardados sob as correntes das trevas, de onde saem espíritos sedutores, duplicam algo feito diretamente por meu dedo, eles o fazem com o propósito de escravizar. Os fiéis devem se precaver contra isso. O propósito de cada instrução que dou àqueles que acreditam em mim é que eles se elevem ao reino do meu reino e sejam sustentados pelo meu espírito livre. Quando a mesma instrução é duplicada pelo príncipe das trevas, a distorção é camuflada nela para desviar. Eu instruo meus escolhidos na terra a me buscarem por meio da oração e do jejum, para, frequentemente, compartilharem o que têm com os outros, mesmo aqueles que poderiam fielmente me servir entre os homens sem serem casados. Eu aprovo. Eis que tudo isso também é duplicado e ensinado pelos seguidores das trevas. Alguns seguidores das trevas jejuam, rezam e compartilham o que têm com os outros. Alguns deles até renunciam ao casamento. Mas eles fazem isso e continuam no círculo da escravidão, porque não me conhecem como o verdadeiro Senhor de todas as coisas. O Harbinger, na mesma linha, chegou a hora de meus servos fiéis em seu meio retornarem e permanecerem comendo o que foi dado ao homem no início. Eis que os espíritos enganadores também podem ensinar e ordenar aos filhos dos homens desta época que se abstenham de carne, mas isso eles ensinam com um propósito que nada tem a ver com a realização do reino do Senhor teu Deus. Filho do homem, diga aos filhos dos homens, coloque seu coração sempre no Senhor e volte para o jardim que fiz para você no princípio. É dado a você fazer isso em sua vida atual. Não pense que você virá a mim apenas quando morrer na terra. Eis que você está sempre comigo se viver a vida do meu espírito. E através do controle de sua boca, barriga e genitais você será estabelecido em minha luz. O segundo ponto de controle depois de tudo que o Senhor me ensinou em espírito sobre como controlar a boca, ele falou novamente sobre como a barriga dos filhos dos homens deveria ser controlada. Sobre a arte de controlar o ventre para que o espírito do Senhor dentro dele não vaze, ele me disse, filho do homem, quando a boca for controlada, por falar sempre em louvor ao meu santo nome e por comer o que dei ao homem no princípio, então o ventre ficará sob a subjugação do meu espírito. Comecei a pensar na importância de comer o que o grande Senhor dos Exércitos deu aos filhos dos homens para comer desde o início. Como meu pensamento era profundo nesta conexão, o Senhor me disse, a potência do jejum oração eis que buscar a face do Senhor teu Deus por meio do jejum e da oração, controla o ventre, ó filho do homem. E quando a barriga é assim controlada, aquilo que está entre as tuas pernas, genital, ficará baixo sob o controle do Espírito Santo. Todo verdadeiro crente sabe que o jejum é muito importante na esfera de possuir e manifestar o poder do Espírito Santo de Jeová Deus e seu Cristo. O jejum é muito importante para maior força espiritual no Senhor. Ajuda a controlar a barriga para evitar o vazamento do Espírito de Deus. Sobre o papel do jejum e da oração, a esse respeito, o Senhor me disse, ó vós, arautos da última aliança, por meio do jejum, aquele que acredita em mim pode manter seu corpo, que é meu templo, puro. Na verdade, por meio do jejum e do controle da barriga, a mente pode ser elevada acima do nível da luxúria, que é uma grande cadeia de escravidão. Filho do homem, eis que o poder da concupiscência trouxe multidões de filhos dos homens para se deitarem no altar da servidão, sim, o altar da fornicação e adultério e do apego ao que vão diante de mim. Eu digo a você, ninguém pode vencer este poder de luxúria que não busca a face do Senhor teu Deus por meio de jejum e oração. Precursor. O jejum é um grande canal através do qual meu espírito pode ser aumentado em você, tornando mais fácil para você compreender as coisas espirituais e ser forte em mim, seu Senhor. O jejum pode trazer uma alma viva para o meu sistema mais poderoso de fortificação divina. Eis que em minha fortificação está o poder de andar em espírito comigo. Testemunhe, ó filho do homem, que minha fortificação também coloca alguém fora do alcance e ataque do príncipe das trevas. O príncipe das trevas agora não existe na essência da minha luz, da qual ele deve sempre fugir. Eis que o jejum pode ajudar os filhos de homens, mesmo os enfermos no meio de ti, para receber minha cura divina. Filho do homem, para o rejuvenescimento do mecanismo do corpo, para trabalhar ativamente em minha vinha pelo controle de sua barriga, ou melhor, para todas as funções espirituais. Em verdade, o jejum é indispensável.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dimensão superior. Eu sempre disse que o jejum e a oração são muito importantes para o crescimento espiritual, crescimento e desenvolvimento. No modo de jejum, seu espírito será elevado à luz para trabalhar com Deus. A santidade é facilitada quando você busca a face de Deus por meio do jejum e da oração. Não estou falando do jejum feito com ódio como forma de lutar contra outro ser humano. Em vez disso, estou falando de jejum e oração feitos com amor, com a intenção final de não apenas resolver um problema terreno, mas também ajudar os outros e aproximar-se espiritualmente de Deus. Isso leva a pessoa a uma dimensão mais elevada de trabalhar com Deus em espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Como Senhor, Ele fez isso não porque o príncipe das trevas o teria derrotado se ele não jejuasse, mas apenas para registrar em nossa consciência a importância do jejum no âmbito do trabalho com Deus e para Deus. O movimento do Espírito. Passei por 100 dias de jejum, 6 horas às 18 horas, e oração algum tempo atrás. Esta deve ser nossa prática de tempos em tempos por períodos superiores a 100 dias e por períodos inferiores a isso. Isso significa comer uma vez ao dia, por volta das 18 horas, sem beber água durante o jejum. Isso deve fazer parte de nossa constante experiência espiritual, pela graça de Deus. Durante esse período, o Senhor me revelou como trabalhamos com Ele em espírito. Tive um transe enquanto rezava. Nesse transe, eu me vi orando por uma mulher estéril por 11 anos em Accra, Gana. Eu tive esse transe enquanto estava em minha casa em Warri, Nigéria. Orei pela mulher, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e dei-lhe um copo de água para beber. Eu também pronunciei sobre ela que doravante você se tornou uma mãe de filhos. Depois de 1 ano e alguns meses, enquanto eu estava ministrando em Accra, a mulher que eu vi em transe veio a mim fisicamente. Ela me disse que era estéril por 11 anos e que um dia, enquanto ela estava jejuando, ela me viu em sua revelação orando por ela contra o jugo da esterilidade e abençoando água para ela beber. Depois disso, ela concebeu e deu à luz um menino. Ela veio com o bebê para eu ver. O Espírito Santo pode fazer com que nosso espírito trabalhe com Deus dessa maneira. O espírito do homem deve ser puro e fortalecido em Cristo para chegar a este nível de atividade espiritual de trabalhar com Deus em espírito. O corpo deve ser purificado para que o espírito interior possa realizar o serviço razoável e aceitável a Jeová Deus e seu Cristo. Jejum e oração é muito importante neste contexto. Em outra ocasião, uma senhora me encontrou na casa do Enga Dan Laminazon, meu coordenador então em Lagos, que agora se mudou para Abuja. Foi outro período em que busquei a face de Deus em busca de força espiritual por meio do jejum. De acordo com esta mulher, ela me viu em seus sonhos todas as noites por 2 semanas inteiras, sempre orando ao Senhor. A mulher e alguns de seus amigos souberam que eu iria visitar a casa do irmão Dan Lamy e vieram esperando minha chegada. Quando finalmente cheguei e entrei em casa, esta mulher, assim que me viu, levantou-se rapidamente e agarrou-me com firmeza a perna até o fim que eu não conseguia mexer-me. No começo, fiquei envergonhado no nível humano. Eu pensei, o que isso significa? Que tipo de ato é esse? Quem é essa mulher? Entre outros pensamentos. Nesse momento ouvi uma voz que me dizia: Filho do homem, abençoa a água, em nome do teu Senhor, e dá de beber a minha filha, e tu neste dia darás testemunho da minha mão. Eu sou o fazedor da obra. Então pedi ao meu coordenador para trazer um copo d'água, enquanto eu ainda estava lá com a mulher me segurando. A água foi trazida e eu orei sobre ela dizendo: Ó meu Senhor, o onipotente, tu és mais poderoso que o fogo, você é o fogo consumidor. Ó meu Senhor, você é a água, que pode extinguir o fogo ardente. No princípio, teu espírito movia-se sobre a face das águas. Certamente, sobre esta água está o seu espírito. Use esta água para extinguir todo o fogo das trevas nesta mulher, use-o para fazer a tua obra nela, porque tu és o fazedor da obra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois de orar, dei à mulher o copo d'água e ela bebeu. A mulher então deu um pulo, e começou a gritar e cantar louvores ao Deus Todo-Poderoso. As mulheres que vieram com ela se juntaram e começaram a louvar a Deus. Eu estava me perguntando o que estava acontecendo. Então me disseram que a mulher era muda há 15 anos e havia recebido a cura de Deus por meio da água que eu dei a ela para beber. Aprendi uma grande lição naquele dia sobre a operação do Espírito de Deus, a quem servimos apenas como seus canais de operação de diversas maneiras, quando somos vivificados para trabalhar em espírito com Ele. No entanto, eu ainda estava em espírito com o Senhor caminhando sobre a face da água,
onde recebi dele as lições divinas anteriores para o benefício da humanidade. Aprendi com o Senhor do Universo que quando a boca do homem terreno é devidamente controlada, a barriga imediatamente segue e fica sob o controle divino. Além disso, quando a barriga é controlada, a parte íntima humana ficará sob o controle do Espírito de Deus. Nesse ponto, o fiel Filho de Deus se levantará em força espiritual. Terceiro ponto de controle terráqueos: o genital é controlado quando alguém se abstém completamente de sexo ilícito, como fornicação e adultério, em pensamentos, palavras e ações. Quer se trate de masturbação, incesto, sexo oral, lesbianismo, homossexualidade e coisas semelhantes, tudo está dentro da estrutura do sexo ilícito. Salvo alguns casos excepcionais e extraordinários, como o Senhor me disse, como Abraão, Davi, Sansão, etc. Este é o último e maior canal, que vaza o Espírito de Deus na consciência do homem para o total vazio espiritual de muitos. O Senhor Deus falou comigo novamente e disse: Precursor, eu escolho o coração dos fiéis que me amam para habitar, eis que mesmo o coração que é puro e desprovido de luxúria, eu escolho como meu santo templo. Agora, quando alguém que afirma me amar comete fornicação ou adultério, como o meu espírito pode habitar nele se ele não for isento? Portanto, que os fiéis que se abstiveram disso se apeguem ao meu caminho e não o abracem mais. É muito patético, ó filho do homem, quando vejo os filhos dos homens, até mesmo meus mensageiros na terra, se contaminarem com aquilo que de nada aproveita. O espírito da luxúria, como o Senhor falou comigo sobre seus mensageiros na terra que contaminam por causa de fornicação ou adultério, lembrei-me de um certo homem de Deus, meu bispo amigo, em Lagos, que uma vez me procurou sobre este assunto. Este homem de Deus queria a liberdade da escravidão desta manipulação. Assim, ele se despiu, trouxe seu genital para fora e me disse: O mensageiro do Senhor, cada parte do meu corpo ouve as palavras do Senhor, mas meu pênis não. Por favor, coloque sua mão sobre ela ore por minha libertação. Pelo espírito de luxúria, ele estava fazendo sexo com diferentes mulheres. Eu estava pensando nisso quando o Senhor falou novamente e disse: Se houver alguém entre os homens que não tenha problema quando fornica ou comete adultério, venha perante mim e fale. Não importa quanto amor alguém tenha por mim e o amor que eu tenho por ele, se ele cometer fornicação ou adultério, eis que problemas virão sobre ele. Fiquei sem palavras diante do Senhor dos Exércitos quando ele disse isso. Comecei a pensar na magnitude dos problemas em que se metem os filhos dos homens por meio do sexo ilícito. Então me lembrei dos dias de Moisés, como 23.000 pessoas de Deus morreram em um dia, no deserto, por causa disso. O outro lado da luz. Enquanto eu pensava nessa linha, o Senhor ficou em silêncio, como se ele me quisesse pensar profundamente e assimilar verdadeiramente o significado de suas palavras. Depois disso ele falou novamente, dizendo: Filho do homem, a maioria dos problemas que os filhos dos homens encontram no mundo dos homens, sim, mesmo entre aqueles que me servem, tem sua origem na fornicação e no adultério. Eis que a morte de um filho ou filhos pode vir como parte de seus pais por causa disso. Um homem pode perder sua esposa por meio da morte por causa de adultério, e uma mulher também pode perder seu marido por causa disso, ó filho do homem. Em verdade, ladrões roubando bens, endividamento, falta de meios de subsistência, doenças crônicas, falta do favor divino, amargura e acrimônia entre casais, esses e outros males estão, principalmente enraizados no adultério e na fornicação. Portanto, sabe e entenda que o pecado mais hediondo diante de mim é a fornicação, ou seja, o adultério. Embora os filhos dos homens não considerem isso como tal, mas digo que mesmo assim muitos se tornaram inúteis aos meus olhos. Precursor da última aliança, proclama que um bêbado, assim como um louco, é melhor diante de mim do que aquele que comete fornicação ou adultério. Proclame também que não custa nada abster-se da fornicação e do adultério. Eis que meu poder, paz, bondade e bênção giram em torno do cumprimento desta mensagem. Que os que têm ouvidos ouçam. A Rua da Luz. Depois de falar comigo sobre esse assunto, descobri que eu e o Senhor estávamos não mais a andar sobre a água. Em vez disso, caminhávamos por uma rua de ouro, pura em direção a um castelo escarlate de divina opulência e grande esplendor. Alguns alegres seres angélicos se alinharam em ambos os lados da rua, como se tivessem se manifestado para dar as boas-vindas ao Senhor dos Senhores e seu precursor. Também vi alguns seres neste reino de luz que apareceram com bandeiras brancas para nos receber. Assumiam a forma de crianças de 5 a 7 anos. Além disso,
Eles começaram a jogar flores sobre nós enquanto cantavam canções de louvor às glórias eternas do Senhor dos Exércitos e Salvador do mundo. Enquanto o Senhor segurava minha mão e caminhava comigo em direção ao castelo, pensei em saber diretamente do Senhor Jesus Cristo como invocar seu poder entre os homens. Eu queria conhecer o modus operandi, as técnicas espirituais que podem ser aplicadas pelo homem para invocar, ou seja, invocar o Espírito de Deus no mundo do homem. Considerei que todos os grandes seres espirituais que conheci no passado, nos dias em que estive na rede do ocultismo, têm diversas formas de serem invocados. Lembrei-me de que entidades psíquicas poderosas como Mutum Furumi, Aradia, Arapian, Sati Gopinath e muitas outras que conheci e encontrei no passado, podiam ser invocadas ou contatadas por meio de técnicas específicas e vibrações sonoras. Este era o pensamento em minha mente enquanto caminhava com o Senhor no Santo Rua. Eu não pensei, no entanto, que invocar o poder divino de Deus na Terra estaria no mesmo nível psíquico com as técnicas ocultas de invocar os espíritos esotéricos. Eu sabia que pensar dessa forma é um ato de blasfêmia. Eu sabia que o Criador, Jesus Cristo, está na eternidade muito além e acima da criatura, incluindo os espíritos esotéricos, que nada mais são do que obras de suas mãos. No entanto, eu ainda estava fortemente convencido dentro de mim de que deveria haver uma maneira de invocar o poder do Senhor na Terra. Considerei que deve haver uma maneira, do ponto de vista do Senhor, pela qual um verdadeiro crente pode invocar o poder divino de Deus para obter ajuda, uma maneira pela qual um crente pode experimentar diretamente a potência e a presença do Espírito Santo Universal. Poder divino em movimento. Com esta convicção em minha mente, eu disse ao Senhor, ó meu Senhor, como alguém que realmente acredita em você pode invocar seu grande poder na Terra. Ele respondeu e disse, Arauto da Última Aliança, há 3 coisas específicas que colocam em movimento o poder e o Espírito do Senhor teu Deus em todos os reinos da existência. Por meio deles, meu poder é invocado e colocado em movimento para se manifestar entre todas as criaturas, mesmo entre os filhos dos homens. Prestei muita atenção quando o grande Senhor do Universo mencionou canções de louvor, a oração e o Evangelho do Reino como as 3 coisas que colocam seu poder em movimento em todos os reinos da existência. Sobre as canções, ele disse, saiba que as canções que vêm a mim de um coração puro, o coração que acredita em mim como a fonte principal de todas as coisas, trará meu poder entre os homens. Então ele falou de oração e disse, saiba também que uma oração de ação de graças dirigida a mim, teu Senhor, no modo de verdadeira confissão, santidade e total submissão à minha vontade, certamente invocará meu poder. Sobre a potência do Evangelho do Reino, as palavras de Deus, ele disse, apóstolo e que, as palavras de teu Senhor, vindas de um canal humano em quem está meu espírito, novamente invocarão meu poder no mundo do homem. Meu espírito ficou satisfeito quando ouvi isso do Senhor. Fiquei muito feliz em entender que há 3 coisas específicas que um verdadeiro crente pode usar para colocar o poder e a presença do Senhor Deus em ação. O Senhor me fez saber que em qualquer lugar que isso acontecer, o Espírito Santo se manifestará para assumir o controle total. Em qualquer lugar, seja por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, em que sejam cantadas canções, oferecidas orações e pregado o Evangelho do Reino, tudo, na força da retidão, fé e coração puro. O Filho do Homem, o Senhor me disse enquanto caminhávamos pela rua de ouro puro no reino do Todo-Poderoso, eu te dei a conhecer as 3 coisas que carregam a presença e o poder do teu Senhor. Eu prestei atenção com muita atenção, enquanto ele continuava, estas são as coisas que carregam minha luz e o poder do Espírito Santo. Então ele acrescentou, mas, ninguém pode usar isso para invocar o meu espírito se não possuir o espírito da minha justiça dentro de si mesmo. A Escritura já havia deixado claro que sem santidade não podemos ver a Deus, ou seja, não podemos experimentar sua presença e poder. Depois que o Senhor falou assim comigo, minha mente foi para o que São Paulo disse em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que devemos apresentar nossos corpos santos para que possamos funcionar dentro do sistema de serviço razoável a Deus. Fiz ainda outra pergunta ao Senhor. Mesmo quando ele me concedeu a graça de perceber imediatamente que há uma diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Trabalhar ou andar com o Senhor é o mesmo em essência. A Escritura diz que Enoque andou com Deus. E o Senhor me disse, lembre-se do que eu disse enquanto estava fisicamente entre os homens, que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Os poucos trabalhadores de quem falei são aqueles que trabalham com o meu espírito. Pode ser lembrado que durante o ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, houve muitos proclamados grandes homens de Deus. Estes incluem pessoas como a frase serviço razoável me ocorreu. Eu sabia que o oposto dessa frase é serviço irracional. Consequentemente, ficou claro em minha mente que sem santidade, a música, a oração e o evangelho que pregamos na terra certamente estão no modo de serviço irracional diante do Senhor. Este é um alimento para o pensamento de todo filho sincero de Deus. Caminhe com ele no reino dos reinos, onde habita o castelo escarlate do Senhor dos exércitos como o templo da luz. Eu disse ao Senhor, ó meu Senhor, como posso trabalhar com sucesso para você na terra todos os dias da minha vida? E ele respondeu e disse, precursor, quero que caminhe comigo. Trabalha comigo e não para mim na eternidade. O poder de Jeová Deus e seu Cristo estará lá para dominar. Trabalhe com o Senhor o sumo sacerdote, os sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas, entre outros. Esses grandes homens de Deus pensavam que estavam trabalhando para Deus. Sim, eles trabalharam para Deus, mas falharam no que diz respeito ao trabalho com o Senhor. Eles trabalharam para, mas não com, o Senhor. Quando um homem terreno trabalha para Deus, conforme fui ensinado em espírito pelo Senhor, ele se torna apenas um empregado contratado. Tal pessoa não terá uma porção mais profunda no reino do Espírito de Deus. Para tanto, o Senhor me disse, filho do homem, quando a obra do Senhor teu Deus se tornar a tua obra, então a minha destra o sustentará como um verdadeiro mensageiro do reino de Deus. Quem não chegar a este nível de realização certamente não alcançará o sucesso exigido por mim. Tal é aquele que não se levantará na força do meu espírito. Meu princípio divino é trabalhe comigo e eu trabalho com você, ó filho do homem. Então percebi a importância do fato de que um verdadeiro crente deve fazer a obra de Deus, trabalhar com Deus, com o Espírito de Deus e Deus, por sua vez, fará a obra daquele crente. Trabalhando para a barriga o Senhor Deus Todo-Poderoso, por seu Espírito, é quem protege o que nós temos e fornece o que precisamos. Agora, quando você se forma em uma faculdade bíblica e começa a se inscrever, procurando uma igreja para empregá-lo, o que isso significa? Você faz isso fingindo que quer trabalhar com e para o Deus Todo-Poderoso, que quer fazer a obra de Deus, mas isso é verdade? Terráqueo, digo-te a verdade que nisto muitas vezes procuras não trabalhar para o Senhor teu Deus, mas sinceramente procuras um meio de subsistência, procuras trabalhar para o teu estômago. Filhos dos homens, esse tipo de postura não pode elevar ninguém em sua vida espiritual. Não pode trazer alguém para o reino puro do Espírito Santo. É uma postura que não suporta nenhuma forma de teste espiritual. Não pode permanecer na santa presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois o Senhor disse novamente, qualquer um pode trabalhar com Deus precursor, fale aos fiéis e diga, você trabalha comigo, seu Senhor, quando eu mesmo, o chamo para minha vinha. Você trabalha com o Senhor seu Deus quando o meu espírito está sobre você. Eis que sejas pastor, policial, lavrador, médico, mestre, atleta, político ou qualquer campo que você esteja entre os homens, você pode estar lá, mas levante-se em espírito e trabalhe comigo. Pois toda obra feita com amor, em qualquer esfera da existência, por qualquer criatura, incluindo anjos, espíritos e homens, no princípio do Espírito Santo, é minha obra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Rapidamente entendi que ele estava falando comigo sobre o processo de viver e trabalhar o tempo todo na essência de sua luz, cooperando conscientemente com seu Espírito Universal. Isso significa tornar-se um colaborador do Espírito Onipresente do Senhor Deus Todo-Poderoso, ou tornar-se um vaso puro e um canal para seu serviço. Consideração material: quando alguém não está neste nível espiritual, é quando não está trabalhando com Deus, mas pensa que está trabalhando para Ele, está abaixo do extrato do serviço divino. No reino dessa consciência, a compreensão de alguém em trabalhar para Deus pode ser voltada para o que ele obteria ou se beneficiaria em termos terrenos. Se sua consideração principal ou principal para esse fim é quanto dinheiro ou riqueza você possuiria enquanto estivesse na vinha do Senhor, você não é um obreiro divino. E esteja informado de que você permanecerá completamente fora do âmbito do serviço divino de Deus, mesmo que seja proclamado pelos filhos dos homens como um grande homem de Deus. Dentro da estrutura de trabalho com o Senhor, para assim ter uma porção na suprema consciência multidimensional do Espírito Único Eterno, há uma coisa importante que deve ser feita. Sim,
Há uma coisa importante que se deve fazer para se estabelecer nesta plataforma. A pessoa deve ser santa. Não a santidade que é doce na boca, mas amarga no ventre. Lágrimas de alegria aconteceu que cheguei com o Senhor ao portão de escarlate castelo de grande luz que vi neste reino, através da rua de ouro puro, nas laterais onde estavam alegres seres angélicos. Ao chegar ao portão, o Senhor parou e me disse: meu filho, você deve voltar daqui. Volte para o mundo do homem e publique tudo o que ouviu de mim. Proclamo o que você tem ouvido, pois usarei o mesmo para trazer minha luz e maior conhecimento divino sobre muitos nesta geração de homens. Para as pessoas de sua era, eis que falarei com você repetidas vezes, assim como fiz antes. Nesse momento, enquanto o Senhor falava comigo no portão, observei que estava com uma grande sacola contendo pedidos de oração de muitas pessoas na terra. Então o Senhor ergueu as mãos e me disse: Arauto da última aliança, abrace-me. Abracei o Senhor e um poder maior do Espírito Santo veio sobre mim, o que me cobriu com lágrimas de alegria indescritível. Eu ainda estava cheio de lágrimas de alegria quando o Senhor colocou a mão na sacola de pedidos de oração, comigo. E trouxe um pedido de oração. Finalmente ele pegou a bolsa de mim. O pedido de oração que ele trouxe foi realmente dado a mim aqui neste mundo por uma irmã cristã. Ela estava pedindo ao Senhor para trazer de volta seu noivo, que estava saindo com outra senhora. Assim que o Senhor atendeu o pedido de oração daquela irmã, assim como a sacola, a porta se abriu para ele entrar, enquanto eu acordava no mundo dos homens. Oração respondida vi, porém, que o ser que abriu o portão do castelo era estranho em todos os aspectos. Ele era como uma das criaturas vivas que o profeta Ezequiel viu em seu tempo, ou uma das 4 bestas com vários olhos que São João viu. Enquanto isso, ao acordar, ainda ouvi a voz do Senhor falando sobre o pedido de oração que ele trouxe. E quando fiquei totalmente acordado, a voz foi ouvida fisicamente por mim no lugar onde eu estava. Eu ouvi dizer assim: Filha de Deus, não viajes com o homem terreno no deserto da vaidade. Não lute por ele com uma mulher, pois nem você nem ela estão em sua mente, e nisso você trabalha em vão. Proteja o que você tem com amor, sim, mesmo que eu lhe darei. Eis que farei chegar a vós o que vos pertence. E isso não virá de mim por competição, mas por minha graça e amor, se permaneceres na fé e mostrares meu amor. Quando finalmente acordei, comecei a orar e louvar o Senhor meu Deus. Que todas as glórias e poder e honra e sabedoria. Estamos no canal Edivaldo Missionária Mero Libertando os Cativos. Experiência da Missionária Tina. Canal Experiência Missionária Tina. Irmãos, nós estamos aqui porque estamos com a igreja na rua, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós pagamos aluguel e esse lote está vendendo, esses 2 lotes, ó, 20 mil reais esse lote. E nós estamos com o projeto de estar construindo a igreja aqui. Grava à frente. Olha, aí está à frente. Que é a avenida da rua. Aqui é uma avenida. Olha, os dois lados. Nós queremos investir na obra aqui. Nós queremos ganhar almas. Nos ajude aí, irmão. Nos ajude, irmão. Quem pudesse fazer uma doação, uma vaquinha, para a gente estar comprando esse lote. Deixa Deus te usar, irmão. Olha a igreja na rua aí, irmãos. Olha a igreja aí pregando o Evangelho. Somos a igreja de Cristo pregando o Evangelho. Pregando o amor. Missionária Tina. Estamos aqui, né? Orando para Deus estar enviando aí essa quantia para a gente estar comprando. Queremos comprar à vista, irmãos. Não é só comprar, também tem a construção. Irmãos, quando você abençoa a obra de Deus, você é abençoado. Deus multiplica cada vez mais. Aqui está um lote, aqui está uma cidade praticamente. Então nessa cidade tem almas que precisam ouvir a palavra. Estamos pagando aluguel, estamos em um ambiente que é pequeno, irmão. Nossa igreja é pequena e tem crescido os membros. Então nós precisamos de um lugar maior. Ali está a placa de venda ali, ó, o pastor Edivaldo, dá mais lá perto. Nós estamos querendo comprar esse lote. Se tiver alguém que queira ligar para esse rapaz aqui para confirmar a venda dele, aqui está o WhatsApp. Aí, se tiver algum empresário, alguém queira nos abençoar, entrar em contato com ele, tá aqui, ó, o número. Ó, o número aí, ó, é 996 85 62 13. Então, entre em contato, aqui tá o e-mail dele, ó, o e-mail. Pega o e-mail. O e-mail dele.
Se você quiser entrar em contato, irmão, para saber sobre esse lote, é um lote de esquina, 2. Aqui está o primeiro lote e o segundo lote, de 60 metros de igreja, de área, para a gente estar fazendo casa pastoral, para a gente estar fazendo escolinhas de crianças, salinhas. Temos muitos projetos a realizar aqui no Parque Nova Iguaçu, mas não temos condição financeira. Mas se você sentir de Deus aí nos abençoar, faça sua doação de R$1, R$2, R$3. Vamos deixar a conta aí no vídeo abaixo. A conta é para você estar dando nesta obra, construir a igreja, comprar este lote. Deixa Deus te usar. Invista no reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nação do play da igreja aí. Olha a igreja na rua. Começa a andar sobre asado, começa a andar sobre essa dificuldade que está na tua vida. Venha. Não olha para a dificuldade, porque senão você afunda. Olha a igreja na rua pregando o evangelho. Não olha para O lugar lá, irmão. porque senão você vai O afundar. lugar lá onde nós estamos hoje é pequeno, não está cabendo mais de tanta gente. É pequeno, então nós precisamos de um lugar maior. Nós pagamos aluguel. O total está saindo R$600 e poucos de aluguel. Nós não temos essas condições todas, porque a gente investiu um dinheiro e agora nós estamos descontando e pagando a metade. Então, nós queremos investir na obra, no reino. Deixa Deus te usar em nome de Jesus.